Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Despertar. Esse é mais um episódio nosso aqui. E ao meu lado, Alan de Mello, treinador de oratória. Tudo bem, Alan? Fernando, tô bem. E você, como é que tá? Tô bem, começando esse podcast pela segunda vez, porque teve um erro de gravação na primeira vez e aqui estamos nós. Maravilha, é isso daí. É vivendo e aprendendo, Vivendo e aprendendo, né? E hoje esse podcast aqui é um podcast de peso. Afinal, costumamos trazer pessoas da pesada aqui, pessoas que realmente são muito relevantes no mercado. E esse podcast não poderia ser diferente, né? Cara, tá sensacional. Eu tô com as pernas tremendo aqui, pra te falar a verdade, porque eu tô com o mestre aqui na minha frente, né? Espero Mestre que dê literalmente. certo. Exatamente. E só os bastidores disso daqui, se as pessoas estivessem participando dessa conversa, elas já teriam um grande conteúdo aí para a vida delas. É um conteúdo de transformação os bastidores. Inclusive, é um dos projetos aqui do Pode Despertar, é também filmar os bastidores, porque acredito que dá para sair muitos cortes dos bastidores, né? Então é um dos nossos projetos aqui com a filmagem, a equipe da XBM aí fazer toda a produção desses conteúdos também de bastidores. Maravilha. Prazer estar aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Então ele, que é Master Training PNL, você que não sabe o que é PNL, fica aí pra saber. Mentor de treinadores, inclusive já treinou e já participou de desenvolvimento de cursos de grandes mestres hoje do mercado digital. Bruno Ferreira, seja muito bem-vindo ao Pode Despertar. Tamo junto. Que isso, é uma grande honra poder estar aqui com vocês. É um prazer, né, desde o primeiro convite, poder compartilhar um pouquinho aqui. Vamos junto, bora lá, vamos trocar bastante aqui. E Bruno, claro que eu falei só que você é mentor aí e Master Training PNL, porque não caberia aqui falar tudo que você é formado. Mas deixa então a gente falou só o básico. Nós temos aqui uma cultura no Pode Despertar, sempre começar lá nas raízes. A gente sempre vai lá buscar na porta, né? Onde começou toda a história, da onde vem a trajetória. E eu queria começar dos seus 14 anos de idade, quando você senão já começar com o Zezé de Camargo. Não. De casa. Começar com os 14 anos de idade. Porque tudo começa na infância. Na infância, né? na adolescência. Mas só que é uma infância meio diferente dele aí. Os 14 anos, primeiro contato com a PNL. Como um menino de 14 anos. Sensacional, cara. Pode entender assim, um menino do interior de uma cidade daquela época, 2004, 2003, uma cidade do interior chamada Araújos, em Minas Gerais. Araújo tem no mapa, né? De Minas. Então tá bom. Em alguns, Em só alguns um mapa mapas. especial. Mapas especiais. Uma cidadezinha que naquela época tinha uns 5.000 habitantes. Olha. Né? Então, preparado, nasci para acompanhar dentro da igreja, grupo de jovens, mas uma criança mais disruptiva. Né? Eu sempre fui muito questionador. Só que questionava o quê, né? Eu sempre questionava... eu tô na escola, eu tô lendo um livro de história, eu era daquela criança chata. Tá, eu tô lendo uma história, mas quem me contou isso? Quem que escreveu isso? Como que eu vou acreditar nisso? Chato pra caramba. Chato pra caramba. Eu tô na igreja, eu começava, mas por que isso? Eu queria saber os porquês das coisas. Olha só. Então, se a gente pensar em um pouco mais de estudo, esse tipo de pessoas são conhecidas também como as pessoas ovelhas negras, que é aquelas que questionam aquilo que é colocado pra você. Eu não sabia o que era isso, eu sei disso hoje. E aos 14 anos, já questionando tudo isso, eu perguntava, por que eu tenho que estar aqui? Por que eu quero fazer isso? Por que tá me colocando dessa forma? Por que meus pais querem que eu faça isso? Por que eu tenho que seguir uma caminhada que alguém tá me dizendo o que eu tenho que fazer? E eu perguntava quem eu sou, quem eu quero ser, 14 anos fazendo isso, sim. E eu tenho uma tia, Luísa Lopes, que é aquela que me colocou nesse caminho do desenvolvimento humano. É um dos grandes nomes da própria PNL no Brasil. E ela mora no Espírito Santo. E nesse momento eu fui passar, né? Peguei um ônibus com os primos, fui para casa dela, dentro do instituto, fiz alguns cursos ali já de PNL, liguei para os meus pais, vou ficar aqui. Olha só. E com 14 anos eu tive o primeiro acesso com o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, e aí eu entrei para o instituto dela, trabalhando, estudando, ajudando ela em todos os cursos. E daí foi até 2004, até praticamente 2010. Que aí eu me formei lá, voltei para Minas, depois eu voltei para lá de novo, levando isso para dentro dos grupos de jovens, nas conversas. E aí, em 2007 eu voltei, eu já estava em Minas, terminei ensino médio, aí naquele questionamento de jovem, o que eu vou ser da minha vida, faculdade.
E eu já não sabia, né? Tinha, vamos pra medicina, aquela grande cobrança. Não sei. Vou pra direito? Não sei. E aí eu fui novamente pro Espírito Santo, pra casa dela. E eu fui convidado ali dentro de um curso que eu fui de novo. Falei, vou ficar de novo. E fiquei ali de 2007 a 2010 fazendo todos os outros cursos, ajudando na parte comercial, ajudando em todas as turmas de formação em PNL, Master, Coaching, promovendo cursos. Uma imersão. E trabalhando ali também. E dali eu fui, depois de 2010, trilhando o meu caminho. Olha e aí eu comecei. E aí, a partir de 2010, fui levando isso para dentro de empresas. Apesar de ter formado em Direito, levei isso para dentro do Direito, questionando a parte de comunicação, o comportamento na parte do Direito. E eu fui levando. Fui cara de pau, ia para as associações comerciais em Minas, quero oferecer para vocês alguma coisa. Levei isso para gestão emocional, gestão de pessoas em empresas, liderança, equipe, batendo as caras, oferecendo e trabalhando essa metodologia para aprender mais ainda. E desde então, a partir de 2016, né, porque tem que resumir tudo isso, não tem como. Fui aprofundando mais e em 2017 comecei a formar pessoas para trabalharem com PNL. Olha só. Né? E também tive a grande honra de começar a mentorar treinadores a partir da parceria junto com o IFT, que é o Instituto de Formação de Treinadores, que eu acabei entrando, me formando. E dali também houve essa grande oportunidade de começar a mentorar treinadores, levando a PNL como ferramenta e criando metodologias para essas pessoas. Olha só. Porque querendo ou não, a PNL ela é a base de praticamente todas as práticas de desenvolvimento humano hoje. Você pega, ela é uma das bases da constelação, ela é uma das bases do coaching, ela é o que sustenta os princípios para funcionar de uma forma coerente. Valores, tá? Então é ela que mantém a ética, vamos dizer assim, da atuação. Claro que eu não estou falando de profissionais, né? Mas dali eu também fui ajudando profissionais a criarem metodologias que funcionam, né? Para um resultado certo em treinamentos, mentorias, workshops e por aí. Nossa, Bruno, interessante. Assim, existe uma fase natural da vida que os filhos largam mesmo a casa do pai. Dos pais. Ter, né? Era pra ter. Agora, aos 14 anos, ter essa atitude, e para os seus pais em si, assim, porque 14 anos ainda eu imagino, eu não tinha a mínima chance. Sou filho único também, né? Cara, 14 anos, tudo bem que eu tinha talvez... Isso depende muito do seu histórico de vida e tudo mais. Só que aos 14 anos, como é? Você decide sair fora de casa e seus pais nessa situação? Porque ainda... PNL, não sei como que seus pais lidam com questão de PNL, se eles já tinham conhecimento prévio. Se eu falo alguma coisa pro meu pai de PNL, você é louco? Meu pai não tinha conhecimento nenhum. Mas a ideia foi muito apoio também dessa minha tia. Né? Porque como ela é irmã da minha mãe, então teve um certo apoio, uma facilitação nesse ponto. Mas sair de casa aos 14 anos é fácil para qualquer pai e mãe? Não é. Então só que eu tive esse apoio, falei, quer ir? Vá. Mas nós estamos aqui ainda. Só que quem é a grande ovelha negra também da família? Minha tia. Então ela foi uma das grandes ovelhas negras e com quem eu pude aprender esse caminho. Então eu tive essa abertura, mas com muito, muito respeito. Né? Querendo ou não, assim, meus pais entendem isso? Não entenderam. Porque meus pais, para eles, aí a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, essa cabeça de empreendedor. Para eles é um emprego fixo, que dê segurança. Até hoje? Até então. Sim, para eles, se você tá assim, porque a empresa é assim, apesar de eu crescer dentro de uma empresa com eles, uma empresa familiar. Só que para eles, você vai ser advogado, você vai entrar no escritório, você vai ter sua segurança, ou vai entrar no concurso público. E eu fui totalmente no caminho contrário. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou bater a cara. Olha só. Então, para eles foi disruptivo, ainda é, mas é aquela questão de você bater no peito, agora a vida é de quem? Puxa, isso é difícil. A vida é de quem? Né? Porque, querendo ou não, nesse conhecimento todo, pai e mãe vai até um momento. Eles vão continuar pai e mãe. Mas a vida agora não é responsabilidade deles mais, né? Então, chega essa fase. Aí eu falei, bater no peito e eu vou seguir. Com 14 anos é disruptivo mesmo, hein? Não, com 14 anos já teve dúvidas. Hoje em dia você... Não, porque tem a questão da adolescência, né? Hoje em dia, eles falam que a adolescência vai até os 24 anos. É uma loucura, cara. Tem uns que ficam até os 40, mas é questionável isso. Você vê, né, cara? E pelo menos uma vez eu fiquei sabendo... Tem que ter opção, né, velho? Porque o cara tem essa opção aí, que depende do pai e da mãe. Mas assim, não foi... Também não deixei de viver aquilo que era da minha idade. Eu sempre tive uma cabeça meio de querer questionar. Então, eu já quero trilhar um caminho. Apesar de questionar, tive também minhas dúvidas. Passei pelos problemas também de todo adolescente. Também. Então,
Assim, não quer dizer que ali com os 14 anos eu decidi a minha vida. 14 anos já tinha uma mentalidade Com de 14 anos 20. eu vi uma oportunidade e fui ali, né? Aham. Mas eu já tinha um pouco dessa mentalidade de busca, querer questionar. Cara, total, Mas- porque pra você reconhecer essa oportunidade aos 14 anos, já tá acima da média. Porque a oportunidade aparece o tempo todo. E você tem que estar pronto pra reconhecer a oportunidade. Só que aos 14 anos, você reconhecer essa oportunidade já não era um negócio comum. Não é. Entendeu? Quando eu tinha 18 anos no meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi com 18, uma vergonha, acabei de falar. Galera começa tudo antes, né? Aí, tive contato com a PNL também. E eu lembro que o meu líder falava o tempo todo pra mim sobre isso daí, não deu o mínimo valor. Eu olhava e falava, cara, que negócio de louco, toda hora esse cara fica falando comigo sobre esses assuntos. E não tive o mínimo interesse. Eu estava pronto, né? E você aos 14 anos reconheceu. Então isso é... Mas o que mais Agora motiva, né? Motiva aí essa questão de... Que aí vai muitos jovens hoje, talvez. Hoje nós estamos num processo que 14, 15 anos, as pessoas também estão num processo de evolução muito maior do que, Claro. que a gente imaginava. Mas também vem de um processo de cada um, de como que o ambiente te prepara para te questionar. Uhum. E querendo ou não, eu estava num ambiente preso, onde eu já estava pronto para questionar isso, né? Então, Sim. às vezes o ambiente tem me preparado para mim. Eu não posso te falar, o que me gerou isso, o que foi isso, pra quê, né? Eu só sei assim, foi assim. Aham. Agora uma coisa interessante, quando você estava lá nessa idade, participando desses treinamentos, você participava de forma ativa, ajudando as pessoas? Ativa, totalmente ativa. E assim, aí tem pessoas mais velhas, já formadas, como é que era Eu lidar com Eu isso? conversava diretamente com elas, no mesmo nível, E elas respeitavam da mesma forma? da mesma forma. Poxa, cara, Da mesma forma. E eu tenho pessoas hoje que são grandes mestres e que lembram do momento em que eu comecei. E Olha só. hoje são pessoas que estão par a par. E a gente olha de mesmo nível e fala, nossa, Bruno, eu lembro quando você estava lá naquela época, começando, quando você estava na sua tia, e olha aí onde você chegou. Olha como que a gente está. E hoje nós temos mesas de trocas. é porque uma coisa é você falar sobre assuntos, né? Igual quando eu dava aula de inglês aos 18 anos, eu tinha alguns desafios com pais, né? Pais não respeitavam muito, falavam, oxe, mas você é um menino e tal. Na época eu enfrentei algumas vezes, quando eu me tornei coordenador pedagógico, eu ainda tinha 18 anos, foi no mesmo tempo. Não tinha muita, lidava com uma situação diferente. E agora eu fico imaginando você falando desse tema que é base. PNL é base, fundamentos, e você tá falando com uma pessoa que já viveu muito mais que você, e você falando sobre coisa ali, fundamentos, que a pessoa olha e fala, cara, já viveu isso daí, cara? Eu já vivi, já tive questionamento, falei, que isso, Bruno, eu tenho tal idade, sou tantos anos mais velho que Mano. você. Tive isso numa formação, era aluna minha, inclusive. E eu falei, tá, é incrível a sua experiência de vida, mas ela é sua, ela não é minha. É tão grande a sua experiência de vida que você tá aqui aprendendo algo que você não sabe que é comigo. Então, e aí... Né? Então, assim, eu acho assim que idade cronológica, ela não mede sabedoria de ninguém. Idade cronológica, ela não mede conhecimento, não mede sabedoria. A idade cronológica, ela mede a experiência pra si, mas não com o outro. E é isso que a PNL também ensina. A PNL é o quê? PNL é como você aprende, como que o seu cérebro funciona e a se relacionar melhor com as pessoas. Sim. É a melhor forma que eu tenho pra falar de PNL. Do que eu falar programação, neurolinguística, é uma ferramenta, blá, 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 blá. Não, PNL é o quê? PNL é uma ferramenta que te ensina a como entender como que a sua mente funciona. Ponto final. Se você entende como que a sua mente funciona, você entende que você é diferente de toda e qualquer pessoa. E se você é diferente de toda e qualquer pessoa, não é a idade que comanda. Fantástico. É a experiência individual. E aí ela tem um princípio que fala assim, mapa não é território. Sim. Princípio básico da PNL. Mas o que quer dizer isso? Todo mundo fala. Mapa não é território, todo mundo tem um comportamento, todo mundo tem uma intenção positiva. Sim. Todo mundo fala isso como se fosse uma filosofia maravilhosa, mas poucos sabem explicar. Você tem a sua grande experiência. Qual a sua idade? Eu 27. Eu tenho 33. Eu poderia falar, nossa, eu tenho uma maior experiência que você. Não.
Talvez eu tenha experiências em coisas que o meu mapa, minha vida me trouxe para algumas ideias. Experiência em quê, né? Em algumas questões. E você tem outras, cara. E é isso que é legal no ser humano. E a PNL, ela como uma filosofia, ela fala assim, se você entender que cada pessoa, ela é única. Ah, mas que isso, crescemos juntos. Tá? Não, ela é única. É única na forma de ver, é única na forma de interpretar as coisas, é única na forma de sentir as coisas, é única na forma de cada um decidir o que é importante para si. Você tem maiores chances de relacionar melhor com qualquer pessoa. E isso atua dentro da empresa, isso atua dentro da família, isso atua no relacionamento de casal. Exato. Sabe? Então PNL é só isso. Só que as pessoas querem, mas PNL não tem essa ferramenta, blá 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 blá. Isso é ferramenta. O que você precisa entender é que quando você aprende que você tem as suas experiências, elas não são medidas para te comparar com outra pessoa, você aprende com outro independente do que ele tem. Esses dias eu até vi, desculpa, eu até te cortei, esses dias eu vi uma história muito interessante, inclusive, falando que acho que exemplifica muito bem essa parte do mapa, né? Eram filhos gêmeos, nasceram juntos, uma família, de certa forma, não sem estrutura. Sim. E aí, mas só que um era multimilionário e o outro era morador de rua, e foram entrevistar eles. Perguntou quais são os seus comportamentos, hábitos e tudo mais. Então, uma das coisas que eu peguei, o cara, tipo assim, o multimilionário buscou os bons hábitos e fugiu de tudo que o pai dele era. O pai dele era alcoólatra, batia na mãe dele, Mas ele falou, então meu pai era alcoólatra, uma pessoa que era um comportamento que eu não admirava e tal, então foi muito difícil na minha casa. Então eu nunca ingeri álcool na minha vida, vícios em geral, busquei um outro, e também não queria aquela situação de pobreza, e o cara teve uma vida extraordinária. Quando foram falar com o irmão dele, que era gêmeo com ele, que era morador de rua, contou a minha história. Então minha casa não tinha estrutura, meu pai era um alcoólatra e tudo mais, não sei o que. Foi isso que eu aprendi, que eu vi. E eles eram do mesmo ambiente, né? Mesmo ambientes e cada um ali captou uma experiência totalmente diferente. Então, cara, era um grande exemplo. Vieram da mesma família, da mesma mãe, do mesmo pai, viveram no mesmo lar, a mesma educação e resultados totalmente diferentes. Existe uma fala que fala assim, o ambiente nos molda. Não necessariamente. O ambiente te influencia. Interessante. Mas a influência vem de acordo com a forma que você lida com ele. Eu posso ser influenciado por todo e qualquer ambiente, positivo ou negativamente. Então eu quero saber como que eu lido em todo ambiente que eu tô. Eu posso, igual o pessoal fala assim, vai em ambientes que explorem cada vez mais a abundância. Né? Você está falando de ambiente aí, por exemplo, agora. Tá, eu posso estar ali. Mas eu quero saber se eu olho essa abundância, essa prosperidade de forma positiva ou negativa. Porque eu posso estar nesse ambiente e ver essa prosperidade e falar assim, que merda. Aí eu fico na competição, eu fico criticando. Seguinte fato. Então eu estou sendo influenciado negativamente pela minha forma de pensar sobre aquilo. Não, nossa, que bacana, que incrível. Estou me influenciando positivamente. Mais do que o externo te influenciar é como você se influencia naquilo que você se coloca. E é assim que eu falo do mapa na território, é quando eu mentoro alguém. Eu não preciso saber do seu conteúdo. Eu não preciso saber da sua experiência. Eu quero saber se você tem condições de me falar ela. Porque eu sou neutro. Por exemplo, eu estou mentorando, por exemplo, um treinamento. Vamos supor aqui, Fernando, vocês dois lá. Vocês estão trazendo uma experiência de vocês. Não, Bruno, eu quero trazer uma metodologia aqui. Toda essa questão de mentoria também, ou de mapa no território, tudo isso que a gente está batendo papo. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como. Tá, mas vocês é que têm essa experiência, certo? Sim. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou apenas o cara Fato. que ajuda vocês a pegarem essa história de vocês a concatenar isso com um método. Fantástico. O fato de vocês terem essa experiência coloca vocês maiores do que eu? Não. O fato de eu ter a metodologia e saber colocar isso em 10 me torna maior do que vocês? Não. Coloca um sendo complementar do outro. Se encaixa, essa é a né? experiência de vocês. Eu não preciso saber qual técnica você usa da oratória. Eu preciso saber o quanto você sabe concatenar elas. Exato. Eu não preciso questionar conteúdos do que eu tenho de oratória. Não, isso é seu, não é meu. Então depende da postura de cada um, de como vive. É um empresário lidando com outro. Network é assim, por exemplo, a gente estava conversando ali, conversando com o Marcelo, qual é a postura dele como empresário, respeitando a minha como empresário e ambos trocando ideias. Exato, fantástico. Então é isso, sabe? Praticamente a PNL, ela já está no meio de todo mundo. Quando você fala de respeito mútuo
e crescimento um com o outro. Só que as pessoas querem, não, você tem que aprender tal técnica, tal isso. Não, Forçam, né? A aplicação, forçam, né? Aplicação. É mais uma filosofia de vida. Exato. Tem muita questão do ego, né? Eu acredito que quando entra o ego do ser humano, ele quer mostrar que ele é muito bom, que ele sabe, e que o outro não vale nada. É o que você falou, né? Cada um tem sua metodologia. Cada um tem sua maneira de trabalhar. Você junta a sua com a minha e dá tudo certo. Porque aí multiplica. Sim. E não vai dividir. Eu percebo que tem muita gente que gosta de dividir, cara. Que quer falar, não, você tá errado e eu tô certo. Que é justamente o que acontece nos debates, né? Você já viu que percebeu um debate assim? Quem tá certo, quem tá errado, quem ganha. Mas, tipo assim, mano, sempre fizeram essa pergunta pra mim. Quem que ganhou, quem que perdeu? É igual a Dilma, cara. Todo mundo vai perder. Eu sempre tive esse pensamento que enquanto você tiver esse pensamento de competição, de você querer ser melhor que o outro, vai todo mundo perder. Isso é a verdade. Porque quem é que perde nos debates? O povo. O povo brasileiro perde um debate de política, por exemplo. Agora, se um apresenta uma proposta e o outro apresenta uma outra proposta, por que não junta as duas propostas e fica tudo bem? Mas são valores, né? O que você valoriza para sua vida. Às vezes, nas primeiras palavras, você já pega o que a pessoa valoriza quando ele começa a falar ali sobre algumas características dele, o que ele vive, o que ele faz, o que ele é bom, os resultados dele, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então você já percebe o que ele valoriza. É claro, uma pessoa apresentou esse cenário, pode você fazer uma leitura, se você falar uma coisa que você tem que é melhor do que ela, você vai entrar na discussão com ela. Então, já identificou esses valores, por mais que você tenha alguma coisa que é muito melhor que ela, fica quieto. Observe, é o que ela quer, o que alimenta ela ali é falar, eu sou isso, eu sou aquilo, ela, né? tá tranquilo. E é da outra pessoa, né? Então... E você vai competir com isso, vai competir, e são sempre ali nos primeiros minutos da conversa, a pessoa solta rapidamente seus valores. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, geralmente. Então ali você já identifica de rápido e você escolhe. Exato. Se aí acho que entra um pouco de inteligência, né, emocional, se você vai querer entrar nessa discussão ou não. Você pode falar sobre outras coisas. Que legal, hein, que você tem isso, conta pra mim mais. Tudo que ela quer ouvir. Sim. Exato. Escuta. Hoje temos muitos empresários, empreendedores, pessoas não só profissionais em geral que têm uma experiência muito boa em suas profissões, enxergam em si, às vezes, uma capacidade de poder ensinar para outras pessoas, só que não sabe como organizar isso. Daí eu acredito que a parte de mentor de treinadores entra nesse ponto, né? Como que seria a sua metodologia em relação a conseguir estruturar tudo isso? Bom, boa, gosto disso. Mentoria, né? Mentoria de treinadores ou mentoria de profissionais. Como funciona isso? A mentoria nada mais é do que ajudar uma pessoa a concatenar essa mentoria de treinadores, né? As suas ideias, a fortalecer e montar uma metodologia através das suas próprias experiências. Tá? Seria isso. Uhum. Tá, mas vamos contextualizar isso melhor, né? Vamos colocar vocês como empresários. Quantos perrengues, quantos problemas, dificuldades vocês já enfrentaram na Todo vida de dia. empreendedor? Bom, e hoje enfrentam. Só que tem alguns que vocês já sabem que vão surgir, vocês já conseguem fazer até uma atitude preventiva, porque Sim. é natural da ação e da caminhada de vocês. E aí vocês olham para o mercado e veem assim, quantos outros profissionais estão batendo a cabeça para olhar para esse problema, porque não tem alguém que pode pegar na mão deles e mostrar o caminho. Show. A mentoria começa assim. Quando um grande empresário, um grande profissional, ele entende que a sua história e a sua experiência, ela pode ser uma grande jornada, uma grande experiência para ser trocada ou compartilhada com alguém, a fim de ajudar novas pessoas a passar pelos mesmos desafios que ela passou. Só que isso precisa de uma metodologia. Esse é o grande problema. Esse é o grande questão. Tá? Exato. E aí, às vezes a pessoa chega ali e fala, não, então eu vou ensinar aquilo que eu já sei, eu vou ensinar aquilo que eu já aprendi. Falei, beleza. Você tem um grande projeto como empresário, você vê outros empresários e você quer ajudar os empresários a não passar por esse problema. Isso é incrível, isso é o grande porquê, esse é um grande propósito, né? Essa é a grande motivação. Nasci pra isso. Mas a questão dessa motivação, falei, esse é um porquê muito forte, né? Do Simon Sinek, do Círculo Dourado. É aquilo que te move, é aquilo que te movimenta. Mas mais do que o que te movimenta, onde as pessoas travam? Não saber como fazer isso. E aí onde a mentoria de treinadores vem. Mas Bruno, eu não quero me tornar um treinador. Isso é só um nome. Mentor de treinadores, porque surgiu o meu movimento mentorando treinadores de desenvolvimento humano a criarem as suas metodologias nas suas histórias em uma mentoria, em um treinamento, em um workshop. Ou seja, criar uma metodologia através de uma metodologia. Né? Então tem um método para ajudar pessoas a criarem o seu próprio método.
Sim. Mas, Bruno, a gente não vai criar várias coisas do mesmo tema? Não vai. Não vamos fazer isso. Por quê? Você, Fernando, você tem uma experiência. Alan, você tem outra experiência. Você pode querer trabalhar com liderança, com a sua experiência de líder. Alan pode querer trabalhar liderança com a sua experiência de líder. O tema é o mesmo, mas as experiências são diferentes, o método muda a partir disso. Vocês dois podem se complementar, mas nunca vão concorrer. Atinge pessoas diferentes. Vocês podem concorrer o tema, mas depende do que as pessoas estão procurando. Então tem pessoas que vão procurar o resultado que você teve na liderança. Outras vão procurar o resultado que o Alan teve na liderança. Fato. Então isso demanda como descobrir a sua verdadeira expressão de posicionar-se no mercado sobre o que você defende e resolve na vida das pessoas. E aí vem a mentoria. A mentoria vem a te ajudar a saber qual é o movimento que você defende, qual é o problema que você resolve efetivamente, como que você vai se posicionar para ajudar efetivamente as pessoas a resolverem esses problemas também. Então, ou seja, é pegar na sua mão e montar um método para você. Porque a maioria das pessoas vão pensar o quê? Se eu pedir para você montar suas experiências, você vai derramar no caderno aí para mim. Um monte de experiência, não vai? Claro. Um monte. A questão é como que você vai organizar isso. Sim. E eu ainda vou te falar qual é o outro problema. Você vai medir as pessoas de acordo com a experiência que você tem. E não de acordo com o nível de consciência que elas estão. E aí você vai querer ensinar para elas de acordo com tudo aquilo que você já passou. Vai criar um outro problema. Fato. Porque as pessoas que vão aprender com você não passaram pelas coisas que você passou e nem tem a experiência que você teve. Ou seja, você vai criar sim um método superficial. Tem que pivotar. É superficial para você, mas é profundo para quem te recebe. Então, criar uma metodologia, ela é importante para saber quem tem um método para te ajudar a pensar em como construir para quem vai te ouvir. Isso que é importante. Acredito assim, igual você falou, às vezes, falando da minha experiência aqui, colocando um case na mesa, né? Acredito que a maioria das coisas que eu resolvi na minha vida inteira, eu acredito que eu nunca desenhei um jeito único de resolver elas. Eu não tenho um método. Então, se alguma pessoa perguntasse como que... Eu tenho outros CNPJs de outras empresas diversificadas, cada uma elas foi construída de uma forma. Não posso falar que eu não consigo abrir outras empresas, outros negócios. Só que cada uma delas foi formatada de um jeito totalmente diferente. Todas funcionaram de acordo com aquela energia. O que eu percebi? Habilidades que tinham em mim para resolver aqueles problemas. E habilidades é um negócio difícil para você colocar dentro de um método, porque exigia habilidades, tipo assim, diversificadas em situações específicas, de comunicação, de liderança, como você citou, entre outras habilidades que durante a minha vida eu fui desenvolvendo. Eu fico imaginando como organizar um método falando de habilidade. Posso falar pro cara que tem que desenvolver, talvez, oratória, comunicação, falar sobre liderança, entre outras, é muito difícil organizar isso. Como você organizaria um cara como eu? Como que você desenvolveu essa habilidade? Vivendo, cara. Vivendo o quê? Vivendo, aí, tipo assim, eu acredito que desde a infância, desde a escola, eu desenvolvi a parte de comunicação. Isso daí, dificuldade... Como que você se comunica? Como eu me comunico? Cara, geralmente são dentro das situações, em apuros, igual você tá fazendo agora, fazendo perguntas, sempre eu vou ter as respostas dentro dessas situações. O que significa se comunicar pra você? Me comunicar, me fazer ser entendido dentro das situações. Cada um vai entender essa habilidade da forma que ele vai colocar. Você não vai transferir aquilo que é seu. Você vai falar os objetivos essenciais daquilo que tem por detrás de uma boa comunicação. É do objetivo. Dele. Num método, eu não transfiro para você o que eu conheço na PNL. Transfiro? Não tem como. Não tem como. Isso foi da minha experiência. Mas eu me questiono. Mas eu gero para você a forma como você vai aprender por você mesmo. Esse é o grande problema. Às vezes nós queremos, como treinadores, ensinar as pessoas a ser como nós. Isso, exatamente. Isso vai sempre dar errado. Porque eu quero incentivar a pessoa a mudar a vida dela, a passar pelos meus perrengues do jeito que eu passei. E não vai ser porque você não sabe os perrengues que ela já passou. Então eu também não posso incentivar uma pessoa a falar assim, você tem que fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Essa é a receita. Essa é a receita para dar errado. Essa é a receita para dar errado. Então, exatamente isso que trava as pessoas. Eu preciso de uma receita, de um passo a passo. Como que eu construo Nós isso? ensinamos princípios, requisitos básicos e processos que estão por detrás da sua comunicação. Aquilo que é natural, que é seu, você vai informar, mas você vai incentivar, inspirar a pessoa a encontrar o modo dela.
Quando eu estou mentorando o empresário, vocês acham que eu estou mentorando de acordo com como eu resolvo meus problemas como empresário? Não tem como. Não, eu quero que ele encontre o jeito dele de olhar para o negócio dele. Caso contrário, eu estou entrando numa coisa chamada desrespeito demais e desonra. Porque eu estou querendo que aquela pessoa não seja ele. Nem ela. Como que ele vai ser eu? Não tem como. O negócio é dele, a experiência é dele, como que ele montou, a motivação dele, os princípios, os valores dele. Não tem como. Fato. Qual é o maior princípio do ensino? Eu te ensino a aprender da sua forma. Fantástico, maravilha. velho. Bruno, Fantástico. mas uma pergunta que eu tenho a te fazer. Existem alguns modelos padrões de pensamentos e de métodos? Por exemplo... Expande para mim. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou dar treinamento, eu percebo que as pessoas aprendem muito mais fácil quando eu coloco elas para fazerem em alguma dinâmica. Então, isso daí é um padrão. Eu posso utilizar esse padrão, que tem uma maior assertividade ali no aprendizado, no meu método, ou eu posso criar um outro método Não é personalizado. Vamos lá. Que isso Aprender pela experiência, isso é um fato que nós vamos aprender muito mais quando a gente experimenta. Tá? Teoria para vocês, fundamento. Por que isso é fundamentado? Por que nós aprendemos quando a gente coloca em prática? Isso é fundamentado. Se você der um curso de oratória somente na teoria, a pessoa vai sair dali assim, e como aplicar? Eu vou fazer isso? Exato. Mas ela não está ali para entender o como, então o seu método está sendo só teórico. E se o seu objetivo é que ela saia ali se expressando, você tem que colocar ela no como. Então você vai ter que falar o que tem que ser feito, colocar ela em prática e experimentar. Cientificamente colocando isso. A pessoa ela vê o que você está apresentando, faz um modelo mental interno de apresentação. Porque você está sendo um modelo de ensino para ela. Ela está ouvindo o que você está colocando. Falta uma coisa. Ela tem que sentir o que você está falando. Sinestésico. Se ela não entra, não é nem sinestésico em si mesmo, não, é experimento, sabe? Eu gosto, falando Vivência. nisso, sabe esse visual auditivo sinestésico? Esquece. Não existe. Eu vou explicar depois pra vocês por que esquece, tá? Quando vocês querem polêmica, eu vou falar polêmica. No final, tá, né? Vamos voltar no final, eu vou explicar. Então lá, a pessoa vê você fazendo porque você é um modelo do ensino. Ela ouve o que você está falando, então ela capta as informações mentais e está processando por meio de pensamento. Só que se ela não levar isso para a musculatura, o processo de aprendizagem trava. Existe um processo chamado processo de aprendizagem generativa, onde eu tenho que juntar toda a minha aprendizagem. Numa mentoria, por exemplo, toda vez que eu vou fazer um processo de metodologia, eu estou vendo ali teoria, fundamento, por que o assunto é importante, o que são os conceitos, como que o assunto é apresentado e colocado em prática e quais são as consequências de tudo isso. Tá? Então tem um método para todos os pontos. No modelo generativo é o seguinte, eu tenho que aliar o meu processo mental ao meu corpo, senão eu não tenho aprendizagem completa. Se eu não experimento, eu só vejo com um pensamento vazio na minha cabeça. É a mesma coisa, eu vou aprender medicina lendo um livro. De fato. Não faz sentido nenhum. Então nós aprendemos muito mais pela prática assim, porque o nosso músculo ele está diretamente ligado ao nosso processo mental de aprendizagem, porque nós temos uma memória motora também, onde se alia aos nossos processos de programação mental. Então as pessoas têm essa mania de querer separar o corpo da mente, e não existe isso. Não existe. Então toda vez que nós vamos desenhar uma metodologia ou entregar algo, eu tenho que estar fundamentado e experimentado. Eu tenho que colocar a pessoa numa experiência. Tem que colocar na experiência. Caso contrário, ela vai ficar... É igual palestra motivacional. É. Você ouviu? Uhul! Entendeu? Acabou. Ela só teve aquela ideia Só o ali, pico. mas ficou aqui na cabeça só. É uma coisa interessante que você falou até. Não sendo contra palestras motivacionais, tá? Desde que tenha um processo metodológico estruturado, direcionado. Né? É isso que eu tô falando. Estruturado, com tarefas e tudo mais. Eu tenho uma experiência muito interessante relacionada a isso. É um processo de desbloqueio, né? Eu acredito que muito das habilidades que eu fui desenvolvendo no meio do caminho, por eu não me colocar em alguma... Eu não me preparar para algumas situações, na situação tem que me virar. Então, durante a minha trajetória toda, eu acho que eu fui movido por isso, né? Não me ao mundo das pessoas normais. Não me preparava muito para uma aula, para estudar alguma coisa relacionada a isso, então tinha que dar um jeito.
Essa é a verdade. E teve uma situação muito interessante, que eu tinha eu me considerava uma pessoa burra, né? Por uma questão do meu pai, sempre ficava repetindo. Meu pai é uma pessoa que estuda muito. Estudava inglês, física, química, e ele tinha uma velocidade de aprendizado muito diferente da minha. Então eu demorava muito pra aprender, então ele virava pra mim e ficava falando o tempo todo: você é burro, tal. E uma hora eu acreditei. Então eu vivi isso daí, na escola tirava 8, falava: caramba, eu sou burro e tirei 8, cara. E comemorava aquele 8, tipo, sou o máximo, consegui bater a meta. E isso foi muito interessante, porque assim, terminei o ensino médio, ele me manda pro Canadá pra estudar inglês, e eu não aprendia nada na escola, não tinha como. Eu já sentava na cadeira com aquela condição: não vou aprender nada. Não vou aprender nada, não tem como aprender, eu não consigo, eu sou diferente deles, eu não aprendia de fato. Só que lá no Canadá eu nunca tinha estudado inglês antes, e na casa da minha homestay aconteceu no primeiro dia. No primeiro dia aconteceu uma situação que envolveu todos esses canais, que foi o seguinte: eu falei, cara, eu preciso ser educado, né? Então eu vou jantar, ela me chamou pra jantar, não falava português também, eles eram canadenses, e eu preciso agradecer pela comida. Então eu coloquei lá no Google Tradutor: a comida estava boa. Daí ela literalmente colocou: the food was good. O Google Tradutor, né? E eu peguei e fiquei decorando aquilo, decorando. Quando a mulher chamou pra jantar, sentei na mesa. Pior comida do mundo ela fez naquele dia. A comida era ruim pra caramba, meu, assim. Eu só negócio que ela horrível. esteja assistindo depois. Não, ainda bem que ela não entende português, né? Mas só que comida muito ruim. Mas só que aconteceu um negócio muito interessante, que eu tava numa situação e ela tentou interagir comigo algumas vezes, só que eu não sabia nada de inglês, não tinha como. E aquele negócio tava, inclusive, me fazendo mal. Ela tentando fazer, eu com pensamento que não ia conseguir aprender o idioma, querendo louco pra ir embora. E fala: cara, agora é uma situação. Terminei de comer, uma hora ela parou de falar comigo, terminei de comer, e eu usei aquela frase pela primeira vez: the food was good. E eles nunca falam isso, né? Eles falam delicious, né? O inglês não fala igual nós falamos aqui, o português, né? E eu: the food was good. Ela comemorou: oh, congratulations. Quando ela comemorou, foi a primeira vez que alguém bateu palma por uma coisa que eu tinha acertado, cara. E eu senti o inglês. O que eu senti no momento? Eu vivi o fato de eu falar, ela compreender e na hora comemorar. Aquele negócio fez eu... Falei, cara, eu aprendi inglês. O negócio foi mágico. Tanto que em 3 meses eu consegui chegar no avançado inglês lá. E quando eu voltei pra cá, eu consegui, tipo, um resultado assim, bem assim. As pessoas às vezes ficam 3 meses lá e não saem com certificado avançado de inglês e tudo mais, né, no país. Então, eu tive essa experiência de viver. Eu usei a frase, senti toda aquela emoção do negócio. Eu falei, cara, não falei, ela entendeu e ainda comemorou. E o bloqueio, né? A questão do meu pai também, que falava que eu era Desbloqueou. Foi inteligente pra caramba. Eu falei uma frase, cara. Quando você experimentou, você desbloqueou na hora. E eu acho que acredito que envolve muito a questão do método dele, né? A questão de colocar a pessoa na situação. Sim, sim, porque é o seguinte: às vezes a gente quer se colocar numa experiência somente mental. Exato. E se você não experimenta e também não tem as sensações, seu corpo não entende isso, sabe? É igual assim, você chega pra uma pessoa e fala assim: eu não gosto de giló. Você já experimentou giló? Eu falei, não, mas aí você está levando em consideração que alguma pessoa falou que é ruim. Exato. E aí você já se prepara. Tô dando um exemplo assim. Do giló. Do giló mesmo, sabe? Aquela coisa bem banal mesmo, mas é algo que é natural no dia a dia. Você vê, quem gosta de giló? Não gosto. Aí eu faço isso na PNL. Inclusive eu gosto pra caramba, velho. Aí falar, e quem nunca experimentou? E a pessoa continua com a mão levantada. Eu falei, então beleza. Você tá levando em consideração o quê? Com a ideia de quem? Se você não experimenta, você não tem direito de juízo de valor. Uhum. Se você não tem a experiência viva no corpo, você não tem juízo de valor pra nada. Fato. Cara, sabe? Então assim, se eu gosto da comida, é porque eu experimentei. Se eu não gosto, eu também tenho que experimentar. Nesse sentido, né? Não explorando outros contextos mais profundos. Mas a ideia é a seguinte: trazendo para a metodologia de ensino, quando nós falamos de uma mentoria, sempre tem que direcionar uma tarefa, tem que acompanhar uma execução, tem que colocar a pessoa em movimento, porque sem movimento, sem aprendizagem. É nesse sentido que eu coloco, sabe? Então, na oratória, no curso, você tem que colocar a pessoa numa prática assim, para ela também perceber quais são os processos dela. E ela vai se comunicar do jeito dela, nem é do seu jeito, você passa alguns processos. E ela vai encontrar o jeito dela de se comunicar. Você passa as dicas, você faz o desbloqueio, você faz o seu método. Mas na experiência dela, ela vai entender como que funciona na mente e no corpo dela. Uhum.
Então, senão fica uma coisa muito encaixotada. Uhum. Então, você só pode fazer assim. Você só vai alcançar esse resultado se você fizer exatamente o que eu faço. Mas peraí, eu não sou você. Uhum. Fato. Exato. Não, Exatamente. treinamentos não funcionam assim. Se torna mais uma questão de quebra de crenças da pessoa, né? Então, por exemplo, eu fui dar o treinamento de oratória, aí o que eu fiz? Eu fui imitar uma criança, antes dela aprender a andar, ela vai cair 1000 vezes. Aí eu fui imitar uma criança e eu me joguei no chão, no treinamento. Me joguei no chão, depois levantei e caí de novo. Inclusive, tem um vídeo. Quando eu fiz isso, eu percebi que o olhar deles mudou pra mim. Eles estavam com o olhar mais ou menos assim, caramba, ele não tá se importando que ele tá caindo aqui na nossa frente. Então, quando eles foram falar, eles falaram com muito mais tranquilidade. Porque eu tava mostrando pra eles, meu, não importa se você vai falar sentado, se você vai falar em pé. Liberou a fica em criança paz, ali, Vitor. relaxa, fica à É vontade. seu, o processo é seu, é do seu jeito. Então, isso aí eu percebi que, cara, que chamou muita atenção deles. Muita atenção. Considerando o que você falou a respeito da experiência, né? Então todos nós temos uma experiência, já vivemos algo que outro não viveu e talvez aí que pode nascer aí um processo de mentoria. Isso se estende para todo mundo. Uhum, sim, Todos sim. têm uma experiência que Tem algo que possa ser compartilhado para alguém, levado alguém para qualquer outro pessoa nível. pode fazer uma mentoria. Claro, claro. Tudo depende do nível de consciência também que ela tem com o próprio processo. Uhum. Então, isso é a Sabe? grande É questão. tipo assim, eu quero sim levar isso para as pessoas. A questão é que muitas pessoas também querem mentoria hoje e aí não estão atreladas ao sua verdadeira intenção naquilo que entrega. Eu só quero entregar. É porque eu só quero pelo dinheiro. Eu só quero isso porque é uma grande oportunidade. Cara, eu acredito muito que não é o mercado que faz a oportunidade crescer, mas eu que crio oportunidade no mercado. Uhum. Tá? Fantástico. Porque se eu acompanho a oportunidade que o mercado me dá, eu sou um camaleão que nunca vai ter identidade própria. Se eu pego a minha história e levo para pessoas que se conectam com isso e que realmente pensam numa diferença daquilo que fez na minha vida, eu trago pessoas que também querem isso. Então o processo inverte. Mentoria é para quem quer realmente fazer algo de diferente, não para aproveitar. Não para aproveitar. E envolve muito a questão de ética, né? Com certeza. Por isso que eu trago a metodologia da PNL sustentando a mentoria. Uhum. Porque como a PNL ela sustenta o que nós chamamos de ecologia, que é a congruência, e como que o processo de desenvolvimento de uma pessoa funciona, eu uso ela para direcionar a pessoa onde Isso ajuda ela a reconhecer se ela está preparada para ser um mentor naquele assunto ou não? Na verdade, isso aí também é um grande tabu, que as pessoas entram nessa questão. Será que eu estou preparado? Isso é o maior conceito de sabotagem pessoal. Sério? Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje, indo para a internet, existem muitas pessoas que estão levando as pessoas para algum caminho de transformação e leram apenas um livro e a partir desse livro ele já se tornou especialista. Ele nunca viveu e nunca colocou em prática aquilo. Só que ele sabe, de certa forma, falar sobre o assunto porque ele leu. Ele leu alguma coisa. E ele leu diversos outros assuntos, então ele ele se torna especialista genérico em vários assuntos e consegue ali, inclusive, formatam cursos e começam a pregar aquela transformação para as pessoas. Transformação que não aconteceu na própria vida. Então, por isso que eu pergunto, talvez um processo de PNL que faz ele questionar o processo, ajuda ele a identificar se ele realmente está preparado para ser um mentor naquele assunto? Vamos lá. Estar preparado. Vou quebrar outro tabu aí, tá? Todo mundo está preparado. Se essa pessoa ela lê um livro, eu não julgo ela. Ela está fazendo. Uhum. E tem pessoas que estão recebendo e estão tendo um resultado. Eu não sei o método que ela está usando. Eu não sei efetivamente se isso transformou a vida dela ou não. Sim. Eu só sei que ela tá pondo a mão na massa enquanto muitos não estão tomando a coragem de fazer isso. Fantástico. Existe um pressuposto da PNL que fala assim: você já tem todos os recursos que você precisa. E tem mesmo. Inclusive para não fazer o que quer. Agora, se alguém lê um livro e tá gerando uma transformação na vida de uma pessoa, quem sou eu para julgar essa pessoa que está fazendo o que eu não transbordando. tô fazendo? Ela está transbordando, ela está indicando, e tem pessoas que estão indo atrás dessa pessoa porque estão recebendo algo que eu não estou fazendo. Agora, se questionar se a pessoa está preparada ou não, é colocar ela dentro de uma gaiola. Isso liberta, hein? Tá? Sabe por quê? Se eu falo para uma pessoa, você não está preparado, eu entro com essa pessoa ou essa pessoa acha que não está preparada, eu não estou preparado para ser um mentor, não estou preparado para ensinar.
Como assim? Você vai ensinar do seu jeito. O maior problema de estou preparado ou não é que você está se comparando a alguém que está anos-luz na sua frente porque ela pagou o preço de fazer o que você não está querendo fazer agora. Só que preparar é processo e não fim. Preparar é uma caminhada onde você começa a executar agora e vai não estar preparado para o resto da sua vida. Porque você vai estar preparado para quê? Para o que você não sabe o que vai acontecer amanhã? Preparado comparado a quem, né? Entendeu? Porque esse é o preparado. A PNL já vem com essa pergunta. Se eu fosse usar a técnica de PNL, é preparado comparado a quem, comparado a quê, ou em relação a quem? Em relação a quem? Você está fazendo uma comparação com alguém que você está querendo modelar, que você fala, nossa, comparado àquela pessoa que já tem tal resultado. Sim, mas comparado àquela pessoa que já está fazendo há tantos anos, você realmente não está preparado. Mas se compare a quando ela começou. Você nunca pode se comparar a um resultado que a pessoa tem hoje. Você tem que se comparar ao mesmo nível que você se encontra, do mesmo nível que essa pessoa se encontrava. Então, se eu estou começando, vamos colocar um modelo para mim. Se eu estou começando hoje e eu olhando o modelo que eu estou querendo chegar, eu não posso modelar ele no resultado que ele está hoje. Eu tenho que modelar ele e pensar assim, como que ele fez no início? E não onde ele está hoje. Eu estou abrindo uma empresa, hoje eu quero me tornar o empresário que o Marcelo se tornou hoje. Não, eu tenho que modelar o que o Marcelo fez no início. Porque senão eu estou sendo injusto comigo. E você vai criar a maior sabotagem pessoal de não sair do lugar. Porque você jamais vai estar preparado com alguém que já alcançou um resultado. E também quer dizer, se eu não fizer se eu não passar pelo perrengue que ele passou, eu nunca vou conseguir atingir os resultados. Mas aí é onde vem metodologia. Não, esse negócio de perrengue, sai não, disso aí. Porque parece que o cara, ele só é o que é porque ele passou por esses perrengues, eu vou ter que passar também, não. Senão vem aquela ideia, então quer dizer que a minha empresa só vai dar certo depois que eu fali 5 vezes? O cara só... mas já não basta o aprendizado que você teve pra eu não falir, então me dá a caminhada, né? Pô, não é assim. Não é assim, entendeu? Exatamente. Mas ele chegou lá, mas já faliu 5 vezes, então quer dizer vou que abrir isso uma empresa, fechar, abrir outra. Não é bem assim. Você já passou pela experiência o suficiente para me dar o caminho. Pronto. Então, hoje, se eu falir 5 vezes, eu não quero que você vá falir 5 vezes, exato. entendeu? Eu quero te dar o caminho justamente para você não passar essa dificuldade. Mas é aí onde vem a metodologia que muitos vão errar também. Que é aí onde a pessoa que está querendo ensinar vai querer ensinar a metodologia do seu resultado de hoje. E não do resultado do passo a passo. Como não passar por isso? Exato. Sendo superficial e óbvio. Esse é o grande problema, só que aí você precisa de método. E o método você cria o macro para depois ir desenhando passo a passo. O micro para saber por onde a pessoa tem que começar. Saindo do seu nível de consciência, entrando no nível de consciência do seu cliente. Caso contrário, então quer dizer assim, então eu como... Vamos falar assim, eu só posso ensinar aquilo que eu sei por pessoas que já são, tipo, master trainers em PNL. Não, mas eles já sabem. O que eu vou ensinar para eles? Não, eu vou ensinar para pessoas que não passaram por isso. Então eu vou ter que criar todo um passo a passo óbvio. E aí é um problema que muitas vezes, mas eu não vou ser superficial? Vai ser superficial sim. Para você. Pra você. Eu quero saber do seu cliente. Isso daí é até uma prova de amor. Vou te explicar o porquê. Vamos colocar aí o exemplo do Wendel Carvalho. Suponhamos que ele esteja no nível 10 de nível de consciência. Nível 10. E você esteja no nível 3. Você não vai conseguir dar um treinamento para quem está no nível 10, mas você vai conseguir dar um treinamento para quem está no nível 1, que nunca ouviu falar que é PNL. Exatamente. Isso é uma prova de amor. Inclusive, só pessoas pacientes que têm esse amor. Por exemplo, uma vez eu fui dar um treinamento, cara, e eu tive aquela sensação, assim, em minutos. Eu falei assim, cara, eu tô falando uma coisa aqui, as pessoas estão me pagando, eu tô falando o óbvio. Sabe bem aquele pensamento assim? Óbvio viraliza até na internet, cara. Não tá sendo justo, mas é óbvio pra mim. Só que pra aquela pessoa não é. Foi engraçado. Tem um dos nossos sócios aqui, o Davi. A gente foi num treinamento e a gente fez uma baita de uma propaganda pro cara. E ele chegou lá no treinamento e ele falou, cara, eu não dou conta de fazer isso aqui não. Eu falei, por quê? Ué, eu venho pago pra um cara chegar lá na frente, ficar contando todas as coisas que eu já sei. As coisas que eu já sei, pô, isso daí é coisa da vida. Aí eu chego aqui no pai do treinamento, porque que acontece? Ele, só pra contextualizar, o Davi não estava nas redes sociais. Ele é um empresário, um empreendedor, e ele tá
Ele é do offline total. E de repente ele fez um Instagram. Daí a gente falou, segue fulano, segue não sei quem, segue quem. Ele começou a seguir essas pessoas. Então a gente foi no primeiro evento. Ele falou, cara, eu preciso vir aqui pro cara falar que eu tenho que ajudar o próximo. Que eu vou ser abençoado por ser grato. Gratidão. O pessoal tá vindo aqui pra descobrir que é gratidão. Que negócio é esse? Não faz o menor sentido eu pagar pro cara falar, tem que ser grato. Daí minha mãe já ensinou. Aprendi na igreja. Aprendi que eu tenho que ajudar o meu próximo. Agora o pessoal vem aqui, temos que ser grato. Ele falou, meu, que besteira. Como é que vocês conseguem ficar fazendo? Daí o cara, ele olhou, tipo assim, gente, eita live com tudo isso de gente descobrindo o que é gratidão. Ele falou, que negócio idiota, eu não quero esse negócio não. E até hoje, nós enfrentamos vários problemas. Porque, tipo assim, é muito polêmico falar com ele sobre redes sociais. Ele pega, assim, as coisas e que ele vê as pessoas falando sobre princípio, coisas de sucesso, prosperidade, ele olha, cara, que negócio besta, falar sobre um negócio desse, falando coisas que você aprende em casa, com a avó fala, sua mãe fala, todo mundo sabe disso daí não precisa nem ensinar, mas as pessoas vão ir de fato óbvio. Tem até tem o Jacob Petter fala muito sobre o óbvio, né? Sim. Sobre o óbvio. A questão maior aqui não é nem essa. A questão maior é a gente ouvir e não fazer nada. Eu ouvi não fazer nada, pô. E você pratica então, isso, né? Aí o que vale que você acontece? aprende e usa, Minha né? mãe falou isso pra mim, beleza? Mas ela fazia? Meu pai falava isso pra mim, mas ele fazia? Minha avó falava, mas fazia? Não eram modelos do resultado dessa ação. Então essas pessoas correm atrás de uma pessoa que através desse comportamento, que por mais que eu escutava do meu avô e da minha avó, geraram um resultado na vida deles. E aí meu pai, minha avó, minha mãe que me falaram isso, não se tornam referência porque eu não vi esse resultado na vida deles. E eu falo, opa, mas peraí, olha onde esse cara chegou. E ele tá repetindo aquilo que eu já ouvi, mas agora eu tô vendo um resultado palpável. Não somente uma fala. Eu tô vendo uma experiência. Então às vezes a gente ouve, mas a gente não sabe quem é o modelo disso. Mas não coloca em prática, né? Exatamente. Exato, aprende e não usa, né? Da experiência, tipo, falou. Só que quando você vê um cara no palco, ele fez e deu resultado e você viu que é possível, né? Eu acho que quando você vê que é possível, é muito mais fácil tomar atitude, né? A decisão. É igual você vê alguém fazendo, né? Pega os princípios, pega os 10 mandamentos na Bíblia. Os 10 mandamentos estão repetindo em formatos e falas diferentes. Mas todo mundo que teve um ensino aí, talvez que seja em qualquer movimento religioso, cristão, sabe os 10 mandamentos. A questão é como fazer. E aí verdade. A diferença de se falar algo é explicar a pessoa como deve ser feito isso. E aí onde se torna a pessoa assim, agora eu entendi o que a minha mãe tanto falava, só que eu não sabia como fazer. Agora eu entendi o que meu avô me falava, mas eu não sabia como fazer. Porque é muito fácil nos direcionar em falas. Mais difícil é direcionar no que deve ser feito. É verdade. Por exemplo, esses dias eu estava ouvindo um podcast do Anthony Robbins e ele falava, faça o teste de pelo menos durante uma semana não reclamar de nada. Tudo que acontecer na sua vida, não reclama. Tenta buscar automaticamente o ponto positivo disso. Aí se você, cara, quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, isso daí, desde a infância, eu escuto na igreja. Em tudo dai graças ao Senhor. Independente do que aconteça na sua vida, quantas e tudo dai graças. Várias vezes. Eu já reclamei. Reclamo todos os dias, inclusive ainda nem apliquei isso na minha primeira semana. Pecado é uma reclamação da vida. Então qual é a direção? Você não é colocado no como. Você é colocado em doutrinas. É que é falado, não às vezes educado, né? Não teve um processo de educação. Em todo processo. Educação tradicional. Educação normalmente é colocada em doutrina. E a doutrina é o quê? É assim. Eu quero saber o porquê e o como. Exato. Aí você questiona. E aí vem o questionamento. Aí quando nós crescemos, o desenvolvimento natural das pessoas. Quando crescemos, começamos a questionar. Eu quero saber o porquê. Por que foi assim? Por que tinha que ser assim? E por que não foi me explicado como fazer? Então nós vamos criando ideologias, vamos levando isso para a vida, cria um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento mais à frente gera uma limitação. E essa limitação é que você carrega de uma certa forma. Bruno, mas eu tenho um padrão e uma crença limitante? Não. Você tem um comportamento que te guiou por muito tempo na sua vida. Se ele é limitante hoje é porque ele não serve para o próximo objetivo. Então não existe crença limitante. Sempre é limitante, né? Então, limão em cada ovo, né? Não, então não existe crença limitante. Não existe padrão limitante. Porque, essa é a questão.
Não, acredito nisso daí. Até uma vez a gente tava discutindo sobre exatamente isso, né? Acredito que a gente troca durante a nossa vida, a gente troca o que a gente começa a acreditar e colocar em prática. Até ontem, esse padrão aqui de comportamento, ele serviu pra mim. E daí chamaram uma vez pra... Alguém chamou pra mim, virou pra mim e falou que era uma crença limitante. Aí, exatamente isso. Avaliei se aquilo realmente impedia eu de conseguir os meus resultados ou não. Só mudei o padrão. Mas tô limitado a outro pensamento agora. A gente vai sair de uma bolha e sempre entrar em outra bolha. Você tem que entender que limitação vem de limite. Uhum. Você só amplia o limite. os seus limites. Tá? Então, assim, em todo e qualquer processo, todo desenvolvimento vai ter um padrão. Uhum. Tá? Então, quando você estava me falando aqui de comunicação e habilidade, esse é o seu padrão. O padrão. E sinto muito, a sua habilidade ela não é nada diante daquilo que você ensina. A habilidade não é comportamento. A habilidade tem a ver com valor, a habilidade tem a ver com princípio, a habilidade tem a ver com mentalidade, pensamento. A habilidade tem a ver com experiência. Fato. Tá? Só que o que nós ensinamos em metodologia não é habilidade. Porque a habilidade você pratica aquilo o tempo todo, né? Igual o inglês. O inglês eu considero uma habilidade, porque o tempo todo eu tô falando aquilo, então toda vez que eu olho pra qualquer situação, ou toda hora que eu olho pro meu micro-ondas, se eu ficar toda hora pensando e utilizando o inglês, falando microwave, eu vou ter que memorizar aquilo. Eu uso o inglês com muita frequência, logo desenvolvo uma habilidade. Então isso por isso que eu falo, como ensinar isso, né? Bom, o cara tem que praticar, faça todos os dias, o tempo todo, se coloca nessas mesmas situações, talvez você vai desenvolvendo. Tipo, agora, quem joga o futebol todos os dias, o cara vai desenvolvendo aquela habilidade, porque ele joga com frequência futebol. Só que você falou uma coisa muito importante quando a gente falou sobre isso, que é falar, Bruno, mas em vários momentos eu tenho padrões diferentes de solução. Não, você tem um padrão só. Esse é o grande chamado da metodologia de ensino. Você acha que você tem padrões diferentes de tomada de decisão. Respostas, né? Você tem resultados diferentes nas suas decisões. Mas a forma como você olha para os seus problemas, diante do padrão que você desenvolveu para como solucioná-los, é o mesmo. E é isso que a gente busca na metodologia. Eu quero descobrir isso para ensinar para as pessoas. É como você resolve os seus problemas. E isso aí tem um padrão, que é onde a gente desenha um método e ensina isso para as pessoas. Pô, a mentoria tá aí, velho. Quem tá pegando aí... Eu vou querer escrever nessa mentoria, pode ter certeza. Arrasta pra cima. Você ficou sabendo? Eu tava passando ali na rua ali agora, né? O porteiro me parou e falou assim, ó. Então, o Bruno tá aí, né? Eu falei assim, tá. Eu falei assim, tá. Bruno Ferreira, então. Tem uma palavra, cara, que eu vou falar. Não fale essa palavra na frente dele. Porque é uma palavra que ele vai ficar puto se você mencionar. Aí eu peguei o caderno, o celular, e falei, qual é a palavra? Aí tá aqui. Posso falar a palavra ou não? Vai, manda aí, vai. Cara, eu sei que muita gente usa essa expressão. Muitas pessoas usam essa expressão, né? Que é a expressão de, por exemplo, tô trabalhando, sou mandado embora. Aí eu fui mandado embora. Ao invés de eu ficar triste porque eu fui mandado embora, eu vou falar assim, não, é um livramento para eu empreender. Ou seja, eu vou tirar aquela situação, daquela tristeza que eu fui mandado embora, e falar assim, não, agora é um espaço para empreender. Ou seja... Não deixa de ser uma verdade. Então, mas a palavra que ele mencionou é a palavra ressignificar. Eu gostaria de saber de você, o que você acha da palavra ressignificação, ressignificar, que tanta gente usa. As pessoas usam ela de um modelo totalmente errado no mercado hoje. É forte até o que eu vou falar? Porque ressignificar. Como que eu posso falar de uma forma mais delicada, né? Deu uma respirada essa foi na canela, hein, velho? As pessoas generalizaram no mercado do desenvolvimento humano essa palavra ressignificação. Ressignifica. Aconteceu um problema só. Ressignifica. Terminou o relacionamento. Ressignifica. Ressignifica o... E essa palavra ela foi utilizada, desculpa eu usar esse termo, mas é isso mesmo, porque parece que as pessoas, ao utilizar esse termo, ignora o sentimento que é verdadeiro para você. Ignora a sua frustração, ignora a sua tristeza, ignora a sua crença, ignora o que é verdadeiro e o que é real. Como que eu vou ignorar? Porque se eu ignorar, eu não aprendo. Esse é o grande problema.
Significado, vamos lá, cientificamente. Se eu for em processo de desenvolvimento do cérebro, significado está em nível racional. E as pessoas acham que quando eu estou ressignificando, eu estou em nível inconsciente. Não está não, você está em nível racional de novo. Então quando eu estou ressignificando, eu só estou maquiando a situação e eu estou jogando aquilo dentro de um baú. Só que eu estou jogando um monstro dentro de um baú que uma hora vai estourar. O sentimento de tristeza que você citou aí, ele é verdadeiro. Ele não é falso. O sentimento de medo, ele é verdadeiro. Não é nem sentimento, porque tristeza e medo são emoções. Isso é real. É mais profundo do que um significado simples. De falar assim, ressignifica. Eu fico até bravo quando eu falo isso, tá vendo? Mas ressignificação, quando você fala pra alguém, ressignifica, você ressignifica um fato. Mas o seu sentimento não. O seu sentimento, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser compreendido. Ele precisa ser aprofundado. E as pessoas, quando falam ressignifica sua tristeza, ressignifica seu medo. Não. Porque todos esses sentimentos e essas emoções são profundamente importantes na sua vida, porque se eles existem em você, é porque tem um valor importante ali dentro. Se eu estou ressignificando igual as pessoas estão falando, eu estou passando em cima desse valor. Então é só para eu ignorar as coisas da minha vida, então eu vou entrar no positivismo tóxico das pessoas. Basta pensar positivo na vida. Não, peraí, então eu vou ignorar o processo que é real, que eu estou sentindo, que é um medo, que é uma tristeza, que é uma raiva? Não. Medo, tristeza, raiva são emoções que fazem parte do ser humano e tem uma função genuinamente positiva na nossa vida, que protegem a nossa vida. Protegem valores. Nós não ressignificamos sentimentos. Eu posso ressignificar o seguinte: fui mandado embora do emprego. É uma grande oportunidade que eu tenho. Mas o sentimento de medo e tristeza aqui foi ressignificado? Ele ainda está aqui. Então você ressignificou. Saí do emprego. Ai, finalmente, pelo menos eu não vou viver aquela situação mais chata que eu vivia todo dia. Você está ressignificando um fato. Você está criando novos significados da saída do emprego. Do fato, somente saída do emprego. Mas o medo que é real de agora você não ter um emprego mais, o medo de empreender sem saber o como, ele a conta chegar na sua casa pra você ver. Você ressignificou ele? Não, ele é visceral, ele é fato, ele tá aqui no corpo, ele não tá aqui na mente. Sentimento tá no corpo, significado tá na mente. Então quando a gente ressignifica, você ressignifica somente aquilo que tá na sua cabeça. Mas o sentimento, ele é real. Então você precisa aprofundar no processo emocional para saber o que você tira dali. Então, a verdadeira, quando você ressignifica um fato. Mas o verdadeiro processo é descobrir o que está por detrás de tudo isso. Isso significa recontextualização ou reenquadramento em termos dos contextos de desenvolvimento humano. Só que o processo de ressignificação só foi criado aí como, cresceu, ressignifica, falando, não, vou entrar no positivismo tóxico então e vou viver uma vida, nossa, só de borboletas, né? Você vai fingir que o problema não tá acontecendo. Eu vou maquiar o problema e fingir que o problema não existe, mas o problema é verdadeiro, o que eu faço? É igual aquele pressuposto da PNL. Que isso, olha a intenção positiva. Pô, isso daí é verdade, isso daí é polêmico positiva também. Não exclui a consequência que me foi gerada. Isso daí é polêmico Tem também. intenção positiva? Tem intenção positiva, mas eu tenho que entender que a consequência foi real. Tudo isso é relativo e as pessoas querem colocar isso como vamos viver no mundo do fantástico mundo de Bob, né? Onde eu vivo na fantasia e as pessoas saem da realidade, só se for então. Por isso que a ressignificação ela precisa ser trabalhada de uma forma mais profunda e traduzir. A ressignificação não é processo terapêutico. Ressignificação é maquiagem do problema. Maravilha, esse corte vai render, hein? Vai chegar no isso daí, será que a pessoa em si, que teve alguma situação na vida dela, quando ela se depara com a palavra ressignificar, ela não busca dentro de si, tipo, um processo, por exemplo, estar sensível em buscar dentro dessa situação o que ela poderia aprender ou tirar de aprendizado? Ela nem sabe o que é essa palavra. Então, exatamente. Então, mas tipo, ela ser influenciada, porque em outra situação, sim. Por exemplo, eu já passei por situações e viraram pra mim e falaram, ressignifica.
E naquele momento eu busquei um olhar diferente. Então, o que acontece? Eu olhei de novo para a situação. Eu estava indo em uma direção onde o resultado daquela direção, do meu condicionamento, dos meus pensamentos, transformava aquela situação em cada vez num monstro maior. Que ficaria muito mais difícil lá na frente, inclusive, de eu conseguir lidar com aquela situação. Foi ficando cada vez maior. Então você não E aí, você fez uma visão de futuro. Aí o que acontece? Logo eu olho para dentro da situação, tá. Vamos tentar aprender de novo com essa situação. E logo se tornou uma experiência totalmente diferente. Isso mudou o resultado, talvez, da minha vida hoje. Que a gente mudou um pouquinho a rota e logo foi trazendo uma versão diferente para aquela. Será que ela não busca isso? Ou qual o nome seria adequado a isso? Que ressignificar é a palavra em si que é errada ao contexto que se busca. Aham. Ressignificar. Repetir um significado. Não, é repetir. Repetir. Exato. Então, qual seria a palavra adequada? Recontextualiza. Dê uma nova visão ao contexto. Recontextualiza. Recontextualize. Porque só recontextualizando que é o seguinte. Ressignificar o fato tá ali. Eu só vou maquiar o problema e dar um novo significado. Ah, é ruim. Não, agora eu vou falar, é bom. É tudo racional, tudo cognitivo. Continua sendo ruim. Recontextualizar. Olhei para o contexto. Se não tivesse o contexto teve dores, teve problemas, quais foram os meus comportamentos, quais foram as minhas reações, quais foram os meus pensamentos e os padrões que eu coloquei aqui. Eu tenho que analisar qual é o objetivo. E o que eu tiro desse contexto. E agora, como que eu posso mudar também a ideia desse contexto na minha vida? Uhum. Automaticamente, quando eu recontextualizo, eu tenho um novo significado. Mas só dar um novo significado não me dá novas atitudes e novos comportamentos, nem novos pensamentos àquela situação. Talvez as suas respostas, inclusive, pode se repetir, né? Exato. Você teve uma resposta naquele momento. Eu fiz aqui agora, mas eu posso repetir o padrão ali na frente. Exato. Porque eu só fiz uma análise racional do processo. Eu não fui lá profundamente entender qual é a minha emoção dentro do processo. Recontextualizar, você entra em contato com o seu sentimento, entende o porquê, você entende o porquê do contexto. Foi isso. É isso. Você fez uma recontextualização, na verdade. Teve muitas coisas que eu achei que foram ruins no começo e foram excelentes. O problema depois... é como as pessoas falam do que é ressignificação. Tipo assim, ressignifica. Meio que banaliza a palavra. Uhum. A palavra, ela é legal, ela é importante? Ela é. Se souber usar ela. É que tem palavra, velho, que ela se encaixa, velho, né? Ela é sedutora, né? A pessoa fala a primeira vez, pega. É bonita, né? Ela pega, porra. Tem um versículo da palavra que está escrito assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E quem interpreta esse versículo está dizendo que não importa o que aconteça, se é coisa boa ou ruim, aquilo vai cooperar para mim porque eu amo a Deus e estou dentro do propósito. Então, faz sentido esse? Todas as coisas, generalizado. Não tem qualificação de ato. Porque Deus também não qualifica ato. Na Bíblia, se ele coloca todas as coisas cooperam, o todas o quê? Não tem qualificação de ato. Então aí eu não interpreto que é uma coisa que vai acontecer na minha vida. Qualquer coisa. Pode ser que seja o mundo, o Toda universo. e qualquer coisa que aconteça ao seu redor coopera de acordo com a sua visão sobre aquilo. E seja boa ou ruim, depende da forma como você olha. Depende como você... que depende também, cara, depende até de estado, né? Essa semana passou por... Depende do seu estado emocional também. Passou por estados, em diversos momentos e fases do negócio, eu acredito que eu mantenho muito forte, né? Muito forte sempre, rapidamente. Parece que a minha mente meio que já vai pensando, cara, como que eu vou sair dessa situação? E eu começo a projetar e começo a criar um processo. Mas essa semana eu acredito que nós tomamos tanta porrada uma sequência da outra. E foi o primeiro dia que eu fiquei assim, foi a primeira vez, eu acho que ele até mesmo que convive comigo há muito tempo, viu eu numa situação em que eu falei, cara, eu acho que a minha condição não estava preparada para as porradas daquele dia. Então o meu comportamento foi totalmente diferente dos padrões ali que eu costumo reagir geralmente. Fiquei totalmente desanimado, fiquei muito para baixo, falei, cara, esse negócio não vai dar certo não, vamos tentar pensar de outra forma. Para você ver, foi um momento totalmente diferente. Talvez em outras fases acontecendo a mesma coisa, depois eu analisando, falando, cara, já passei por coisas piores.
mas olhando e no momento eu não estava bem, então... Você quer uma resposta terapêutica ou positiva só pra você? Cara, pode ser o jeito que você quiser. Quanto mais você quer também só ser forte o tempo todo, menos você maquia as possibilidades de aprender com as suas fraquezas. Peraí, fala de novo aí, que essa daí foi... Quanto mais, essa daí foi muito quanto profundo. mais você quer segurar, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, quantas oportunidades você perde quando você tá fraco? Ah, É na faço fraqueza que você entende onde você precisa se fortalecer. Porque enquanto você é forte, você não sabe onde você precisa se fortalecer, não. talvez é só seja, habilidade positiva. talvez seja uma insegurança, né? De Querer sempre mostrar buscar, sempre ser força. forte. Sim, cara. Então, assim, esse é um processo natural de todo e qualquer movimento que você vai se deparar ali com uma certa dificuldade e você vai precisar viver o momento também ruim. Porque senão você não sabe pra onde ir de bom. Uhum. É natural, cara. É natural a ordem das coisas pelo caos. Se você chega um momento e você não sente a insegurança ou não sente o medo, como é que você vai mudar? Então você tem certeza de tudo? Se você tem certeza de tudo, você não evolui. Não evolui. Você é estático. Então, Você esse tá momento, sempre dentro da zona de conforto. esse momento pra você, por mais que falou, nossa, mas foi diferente, não, foi importante. Todas as coisas Cooperam. cooperam. Todas. Todas E as- sem essa, como é que você vai evoluir também próximo disso? Sem essa situação, como é que você ia me contar essa história? Não, jamais. Então pronto. E tem Não tem, perde até a emoção da história. É, pô. então, a emoção é tá essa aí, situação. os altos e baixos. Exato. Tem outro versículo que fala que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu estou passageiro, fraco, é aí que eu sou eterno, Exato. forte. Casa Porque é o certinho, seu tá? processo de evolução. Fantástico. Agora, uma das coisas E o interessantes. PNL tá na Bíblia. É, PNL O tá na tempo Bíblia. inteiro, o tempo inteiro. Um dos pontos interessantes da sua história, né, é que você, nesse processo de mentor de treinadores, você teve aí participação e participou da estrutura aí do Protagon, do Wendel Carvalho. Poderia contar um pouco para nós sobre essa experiência? Sim, participei da estrutura inicial quando ele fez o Instituto de Formação de Treinadores, fez a formação de treinadores. Nós tivemos um envolvimento onde ele tinha um grande sonho, que ele conta isso, inclusive no próprio Protagon. Ele fez a formação de treinadores lá no IFT com o professor Massaro Gato. Eu fazia parte da equipe naquele momento. Hoje faço mais parte como parceiro, especificamente. E ali ele, com um grande sonho de fazer o evento presencial, né? E aí ele me chamou juntamente com a minha esposa, Bianca, e nós fizemos um acompanhamento durante um ano, treinando a equipe, ajudando nesse processo. Caramba, fantástico. E um grande case, né? Porque o Protagon é um evento que acontece aí, inclusive. Um grande profissional, o Wendel é um cara que eu admiro demais. É um cara que, não tô falando assim, o Protagon surgiu, foi com a gente? Não, muito pelo contrário. É um sonho dele. Não, o Protagon surgiu com ele. O Protagon é um projeto dele. O Protagon é um método dele. Né? O processo de mentoria não faz com que o mérito seja do mentor. Uhum. Não, muito pelo contrário. Eu fui mentor do Wendel. Não. Eu fui uma pessoa que esteve ali auxiliando no processo. Então essa é a nossa postura. Né? Nós auxiliamos como parte da equipe IFT, eu e Bianca Ogata, que é a minha esposa, né? Que ajudamos diretamente na construção desse processo, treinando a equipe, dando as diretrizes, direção, respondendo durante o primeiro ano dele. Teve outros casos de pessoas que se tornaram Tem muitos treinadores. Então, muito assim, grandes. tem vários treinadores no mercado. Hoje eu estou acompanhando um dos grandes caras de formação de trader no mercado, que a gente está trazendo treinamento para ele. Então, assim, é participação de vários. Né? Várias Vários. pessoas. Para a pessoa hoje que se torna um treinador aí, um master de treinadores, realmente está ali formando pessoas, fazendo esse processo de estruturação. O que você precisa para chegar nesse nível de estruturar essas questões para treinadores e realmente conseguir montar um método ali com começo, meio e fim? Cara, você pegou numa questão aí que foi mais assim, eu não fui treinado para isso. Então. Eu não fui treinado para montar metodologia. Uhum. Eu formo profissionais de desenvolvimento humano. Uhum. A PNL me ensinou o método. Né? E eu fui vendo como que é um método dentro da própria estrutura, ajudando alguns profissionais, como que funciona da melhor forma o aprendizado. E, claro, dentro de todas as minhas formações como trainer, né, estando ali como aluno sendo preparado, nós temos metodologias a serem seguidas
para que tudo funcione na estruturação de uma entrega. Não de uma forma rígida, mas nós temos padrões a serem seguidos, que é onde tem a diretriz de aprendizagem. E a PNL está por detrás disso dentro do que eu trabalho. E aí eu fui juntamente comigo, juntamente com a própria Bianca mesmo, minha esposa, a gente foi criando, e hoje a gente tem, sim, toda uma estrutura para seguir, para ajudar uma pessoa. Por exemplo, como tirar um posicionamento de uma pessoa, a grande ideia dela. Eu estava conversando com o Marcelo estava me contando o grande porquê dele, e ele me falou outras palavras. Você percebe aí, o seu porquê não é esse, é mais além. Olha aqui, muda essa palavra agora. Ele, nossa, é verdade, o meu porquê é esse, e esse meu outro é o como. Falei, ó, pega agora essa ideia e esse agora é seu posicionamento. Entendeu? Então, saber um pouco da PNL me direciona a entender o que realmente está por detrás das suas palavras. E aí traz um pouco do meu eu terapêutico para descobrir quem é, o que está por detrás de quem você é. Porque numa mentoria hoje, para tangibilizar ela, tangibilizar um treinamento, tangibilizar um workshop, uma mentoria de qualquer pessoa, né, um método, a gente tem a grande teoria, um grande fundamento que treinando um mentorado, um cliente, ele só se conecta com você se aquilo que você está vendendo é o que você é através do seu conhecimento. Seria autoridade. Se o que você entrega faz parte de quem você é, coerência, através do seu conhecimento. Seu conhecimento é ferramenta. Então muitas pessoas acham que criar metodologia é entregar conhecimento. Eu falei, eu vou pelo caminho inverso. Primeiro me transforma, eu desenho através de quem você se tornou, depois eu pego o seu conhecimento e vou fundamentando tudo isso. Porque se você criar uma metodologia baseada somente em conhecimento, pega vários livros aí e coloca suas ideias. Mas eu quero saber na hora da sua entrega o quanto as pessoas realmente se conectam com aquilo que você está falando. Porque quando você entrega quem você é e se tornou com aquele fundamento. Fantástico. E não com aquilo que você leu. É a sua transformação primeiro, né? Você se transformou através desse processo. Sim, a sua experiência, a sua vida, né? É você, né? Exato. Você em geral. Isso daí é muito curioso, né? Então, isso daí é uma das pautas. Por que eu perguntei isso daí? O que você precisa se tornar um mentor? Até mesmo para formar pessoas em PNL hoje. Você precisa, acredito eu, de uma formação e passar pelo processo. Sim. Passar pelo processo. Que é muito interessante, que volta naquela questão da pergunta que eu fiz atrás, de pessoas que às vezes leram alguma coisa, ou comentaram, ou assistiram algum vídeo e dentro de si sentiu uma capacidade de formar pessoas. E aí foi exatamente isso que eu perguntei. Você disse que não julga. Acredito que não julga. Não posso julgar, né? Porque não é meu papel assim. Mas é um negócio. Não, é de se pensar, né? Mas é um negócio. Por exemplo, você pegar uma igreja aqui, tem uma igreja que é bem famosa, não vou citar o nome dela. Ela usa muito hipnose, enfim, várias coisas, né? E muitos são formados. Pastores, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que assim, imagina o tanto de pessoas que foram... São ferramentas, né? Que foram transformadas por essa igreja. Tem um cara chamado Thales Roberto, acho que todo mundo conhece. Tem uma música que ele fez uma vez chamada Filho Meu. Tá fugindo de mim. Eu tentei, procurei e você me rejeitou. É como se Deus estivesse falando com o filho que rejeitou. E todo mundo batendo nele, teólogo falando isso aí é antibíblico, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco ele recebe uma mensagem assim, ó, ia me matar. E eu escutei a música Filho Meu e eu desisti. Como é que você julga um negócio desse? Não, né? Tipo, cada um. Antiteólogo, tá, mas comparado a quem tá fazendo a leitura. Porque, inclusive, se você pegar o próprio livro bíblico, ele é atemporal e ele é interpretativo. E aí, né? Quem lê que se vire com a interpretação que dá. Isso é complicado, cara. E ele é interpretativo. Então, nesse sentido que ele é linguagem atemporal e ela é uma linguagem aberta, né, totalmente direcionada. Mas não é esse o contexto. Eu vou falar a verdade, eu também não julgo, mas eu tenho um posicionamento em relação a isso, cara. Eu acredito que quando você se posiciona nesse modelo, que são coisas de pessoas, inclusive próximas a mim, que eu já vi acontecendo, de se conectar com pessoas que às vezes não têm tanto respaldo para falar sobre os assuntos, abrir feridas ou situações da vida de outros. Isso é um fato. E não conseguir depois ter ferramentas para gerenciar essa situação. Já vi muito. A pessoa estava já
tendo um resultado muito interessante na vida, E? já estava caminhando e de repente teve contato com uma pessoa e ela começa, a vida dela começa a ir para baixo. Por quê? Ela começou a questionar coisas que, já tinham passado há tanto tempo e parecia que aquilo era culpa de resultados presentes, de coisas que às vezes... Então, qual é o seu posicionamento em relação a Eu isso? falo assim, eu não julgo também, mas isso é uma questão de autorresponsabilidade de cada um, tá? Mas existe um padrão não, existe uma coisa que precisa se buscar, que é congruência e coerência daquilo que se busca, né? Se eu vou falar de PNL, eu como valor meu, ou vou falar de constelação familiar, eu não vou pegar um livro de constelação, vou ler e vou sair falando das leis das ordens sistêmicas. Não, eu vou ali estudar, esse é o meu valor. Esse é o meu princípio. Eu me coloco para viver aquilo que eu quero falar. Né? Ou pelo menos aquilo que eu não sei, eu vou procurar aprofundar naquilo para entender. E mesmo assim, quando eu estou aprofundando, talvez eu não vou entender tudo e é só na caminhada que eu vou entender. Então é uma questão de muita autorresponsabilidade e congruência. Existem sim pessoas que pegam livros e saem querendo aplicar ferramentas em todo mundo. E isso é praticamente uma contraindicação total. Porque se você lê um livro, nunca vivenciou um processo, nunca vivenciou aquele processo, e está querendo levar em consideração aquele conhecimento como se fosse generalizado para todos, como se você fosse uma pessoa preparada para isso, lembre-se, você não colocou isso na própria pele para saber levar isso para outras pessoas. Na PNL, sim, nós temos todo um processo. Então, um processo que não é curto. A formação completa de uma formação nem PNL, ela é quase uma pós-graduação em carga horária. Tá? Por exemplo, comigo, a parte 1, que é o Practitioner, que é a inicial, que hoje eu chamo de PNS, que é Programação Neurosistêmica, são 130 horas de carga horária. A parte 2, mais 130. A parte 3, mais 130. Caramba. Quase uma pós-graduação. Fora que você tem que praticar isso daí, né? Fora o movimento que todo mundo pratica. Aquele que não pratica, ele não é certificado. Porque ele não se colocou ali no movimento para entender como é. E se eu estou te dando a minha chancela, é porque você fez o que tinha que fazer. Agora, só pegar um livro, vou aplicar tal técnica da PNL. Eu não sei o que pode surgir ali. Né? Então, tem livros que ensinam técnicas de PNL? Ensinam. Só que às vezes as pessoas querem, dentro daquela técnica, também florear outros conceitos que ela não foi preparada, entrar em conceitos emocionais. E por toda emoção, gente, existe um fundamento muito maior de uma história da pessoa que a gente não sabe o que vai florir ali dentro de um processo inconsciente. Isso é terapêutico. Total. Então precisa sim de um preparo. Total. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tá? Desenvolvimento humano, processo emocional, não é uma coisa para você ir ali num palco e brincar com as emoções das pessoas. Exige responsabilidade. E existem pessoas que ensinam como lidar com isso. Fantástico. Exatamente. É o que eu defendo também. E existe o quê? O que a gente está tanto defendendo aqui, existe método. Método. É o que a gente está É o defendendo. método. Existe É o método. método. Passo a passo. Existe passo a passo para tudo. Inclusive para evitar os problemas. Para evitar os problemas, inclusive, que você citou, de entrar num problema emocional e não conseguir sair. Mas tem método, né? Você tem método, não é uma técnicazinha assim que vai solucionar. Tem todo um processo por detrás disso. E tem a pessoa do outro lado que também confiou, né? Sua Exato. vida, sua história, às vezes abriu situações que não conta, às vezes, até para pessoas tão próximas da família. E abriu ali para a situação para o rapaz. E numa mentoria, quando a gente fala de empresário, por exemplo, o Bruno, ele vai entrar na parte emocional aqui da pessoa, porque eu acho que vai ser bacana. Falei, primeiro eu quero saber até o seu nível de conhecimento sobre isso também, se a gente pode colocar. Porque se você não tiver todas as condições para entrar ou só quer florir, vamos somente dentro do nível que você consegue e depois você vai preparando e colocando mais e aprofundando. Aí nesse sentido também, tudo é método. Fantástico. Bom, estamos chegando ao fim. Falar pra você. Tinha uma outra folha aqui de pontos que eu queria citar. Só que nós vamos ter que fazer uma parte 2 desse podcast aí, se o Bruno topar, porque... só chamar que eu venho. Cara, falar pra você, não dá pra falar no podcast só. Muita coisa, né? São muitos assuntos, muitas informações. O Bruno é um cara fantástico, muito grato por ter vindo a participar do Pode Despertar e entregar todo esse conhecimento aqui pra nós. Fiquei fantástico compartilhar conosco, com todas as pessoas que estão acompanhando aí também no Pode Despertar. Isso foi fantástico. Maravilha. Muito obrigado, Bruno.
Cara, que aula que você deu aqui, né? Tenho certeza que muita gente vai ser ajudado com esse ensinamento. Eu quero pedir para você, compartilha esse conteúdo, esse conhecimento. Você vê, ele aplicou coisas aqui que você talvez levaria 20, 25, 30 anos para aprender. Ou pagaria. Dentro de uma faculdade. Pagaria. Ele entregou aqui gratuitamente, né? Com muita generosidade. Então, ó, curte aqui, né? Dá um like. Se inscreva no canal. Comenta, se inscreva no canal e compartilha esse conteúdo. Suas redes sociais, ô Bruno. Rede social hoje, Bruno Ferreira PNS, né, no Instagram. Basta seguir lá, tem conteúdo, tem tudo pra gente fazer em conjunto. É sempre frequente nas redes sociais. Sempre frequente, respondendo, mentorias abertas direto ali, respondendo dúvida. Tô sempre ali pra todo mundo. Fantástico. E você que ainda não conhece o nosso estúdio aqui, o Estúdio Otimize, também pode vir aqui, pode mandar um direct lá no Instagram, vir conhecer nosso espaço. Às vezes você tem vontade de fazer o seu próprio podcast ou ser entrevistado, né? Tem uma grande história, uma história aí que você gostaria de levar para outras pessoas. E se você não estava se sentindo preparado, esse podcast foi um grande exemplo aí que você está preparado. Conversa com a nossa equipe, manda um direct que vamos estar atendendo aí os seus pedidos também. Tá bom? Pessoal, até semana que vem. Esse foi mais um podcast Pode Despertar. Tamo junto!